Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. A Anvisa aprova o uso da Coronavac em crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos e não a partir dos 3 anos, como defendia o Butantan. A lotação de UTIs para Covid ultrapassa 80% em 4 estados e se aproxima do limite na cidade do Rio. Os estragos da chuva forte em São Paulo. Uma árvore caiu e derrubou 7 postes na Marginal Pinheiros. E ainda, a festa do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. Agora, no Brasil TV. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial da vacina da Coronavac contra a Covid em crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos. A Raquel Honorato tem as informações. Os 5 diretores da diretoria colegiada da Anvisa votaram, então, pela aprovação do uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos e não a partir dos 3 anos, como foi pedido pelo Instituto Butantan. Os diretores da agência só fizeram uma ressalva de que a vacina não seja aplicada em imunocomprometidos, crianças e adolescentes com baixa imunidade. A gente lembra que a Anvisa começou essa segunda análise do pedido de uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes no fim do ano passado. A Coronavac, vacina do Instituto Butantan e da farmacêutica Sinovac, já é utilizada em crianças de 3 a 11 anos em pelo menos 7 países no mundo, segundo o Instituto Butantan. O Butantan fez um primeiro pedido no ano passado que foi negado pela Anvisa por falta de informações e aí depois disso técnicos da Anvisa se reuniram com representantes do Instituto Butantan, da farmacêutica Sinovac, com pesquisadores do Chile, onde a vacina também é aplicada, e com entidades pediátricas brasileiras de infectologia e imunologia para tratar desse tema e hoje então os 5 diretores decidiram pela aprovação do uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos. E começou hoje a vacinação contra a Covid para crianças com as doses da Pfizer nas 2 últimas capitais que ainda não estavam aplicando as doses. De Cuiabá, as informações com a Ianara Garcia. Boa tarde, Ana Luísa. As primeiras doses chegaram ao estado na última sexta-feira, mas a vacinação começou só agora na capital. A Prefeitura de Cuiabá disse que pegou as doses na segunda e que precisou desse tempo para se organizar e treinar os profissionais. De hoje até sábado, será feita a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e também aquelas que não têm comorbidades, mas que vivem com parentes imunossuprimidos. Elas também têm prioridade, basta apresentar um laudo médico. Miguel Vieira Monteiro, de 9 anos, foi a primeira criança vacinada aqui em Cuiabá. Ele tem uma doença renal. A Secretaria Municipal de Saúde estima que 60 mil crianças podem ser imunizadas aqui na capital de Mato Grosso. Até agora, a cidade recebeu 3.580 doses. Em Palmas, a vacinação também começou hoje. A Prefeitura disse que recebeu as doses ontem. O governo do Tocantins explicou que 2 lotes chegaram na sexta e na terça-feira e que foi o tempo para contabilizar tudo e distribuir. As crianças de 5 a 11 anos com comorbidades são atendidas por agendamento. Até agora, a cidade recebeu 3.580 doses da vacina pediátrica. Ana Luísa. No Recife começou hoje a vacinação para todas as crianças a partir dos 11 anos. A movimentação foi tranquila nos postos de vacinação. Já nos postos de testagem para Covid, o dia foi de filas enormes. A Bianca Carvalho conta pra gente. Olá, em Pernambuco a vacinação é para crianças de 5 a 11 anos. Agora, crianças que têm doenças neurológicas, crianças com distúrbios de desenvolvimento, autismo, síndrome de Down, também crianças com comorbidades, doença pulmonar crônica, anemia, um problema sério nos rins, doenças cardiovasculares, também crianças com deficiência permanente, crianças de comunidades quilombolas, né, tradicionais quilombolas, e agora, a partir de hoje, no Recife, com 11 anos, qualquer criança pode tomar a dose da Pfizer. No momento, a que está sendo utilizada aqui é a da Pfizer.
A gente mostra aqui nessa sala crianças que tomaram a vacina, mas existe esse protocolo, né, de que quando toma, fica esperando um pouquinho, 20 minutinhos para poder ir embora, e eles recebem livros. Um incentivo também à leitura e à vacinação. Vacina, recebe um livro, espera um pouquinho e vai embora. A expectativa no Recife é de vacinar quase 160 mil pessoas, exatamente nessa faixa etária, né, que vai de 5 até 11 anos. Muita gente procurando por teste aqui, em toda a cidade, em todo o estado, novos pontos de testagem sendo abertos e mesmo assim com muito movimento. Hoje, num dos principais aqui, testagem ia até o fim da tarde, às 8h45 da manhã já não havia mais nenhuma ficha disponível, muita gente esperando para testar e o pior, muitos testes dando positivo para a Covid-19, Ana Luísa. Pois é, nós temos mostrado aqui no Brasil TV o aumento pela busca de testes para Covid em várias cidades do Brasil. Hoje, em Goiânia, uma fila gigantesca foi formada em um dos pontos de testagem e o Honório Jacometo acompanhou a movimentação. Oi, Ana Luísa, filas quilométricas dando volta em vários quarteirões nesta quinta-feira. A Prefeitura de Goiânia disponibilizou 4 pontos de testagem na modalidade drive-thru. Teve muita gente que chegou ainda de madrugada. Isso porque no drive-thru não é preciso agendamento, consegue fazer o teste quem chega primeiro. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, cada ponto de testagem tem capacidade para 1.500 testes de antígeno, que são aqueles em que o resultado fica pronto em até 20 minutos. Além dos drives, a Prefeitura também montou tendas de testagem pela capital, mas aí precisa de agendamento. Na semana passada foram realizados quase 40 mil testes e cerca de 23% deles deram positivo para a doença. Essa procura aumentou depois das festas de fim de ano, viu, Ana Luísa? E os planos de saúde são obrigados, a partir de agora, a cobrir mais um tipo de teste que detecta a Covid. São os testes rápidos que dão resultado praticamente na hora. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi publicada hoje no Diário Oficial. Os planos de saúde já são obrigados a cobrir 2 exames que detectam a Covid-19, o RT-PCR e os testes sorológicos, realizados por meio da análise de amostras de sangue. O que foi incorporado hoje ao rol de atendimento é o teste rápido, também chamado de teste antígeno. Ele usa o suave, uma espécie de cotonete, para fazer a coleta nasal e dá o diagnóstico em cerca de 15 minutos. Pela regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para o plano cobrir o teste, o usuário tem de apresentar receita médica indicando a necessidade do exame. A receita será emitida caso o paciente tenha pelo menos 2 sintomas relacionados à síndrome gripal, como febre, dor de cabeça ou dor de garganta, ou a síndrome respiratória aguda grave, como desconforto respiratório. O teste deve ser feito entre o 1º e o 7º dias depois que apareceram os sinais de Covid e será realizado obrigatoriamente em laboratório ou unidade médica credenciada pelo plano. A ANS afirma que, preenchidos esses critérios, o atendimento tem que ser imediato e que o plano de saúde tem que encontrar uma solução caso o laboratório esteja com dificuldades para realizar o exame em função da falta de testes no mercado. Na verdade, ele é um preposto da operadora. Quem está sendo penalizado vai ser a operadora, porque a gente regula a operadora. Se ela não fizer isso, se ela não controlar sua rede, seus laboratórios, ela vai ser penalizada por isso. A ANS aconselha que o usuário só saia de casa depois que tiver certeza de onde há teste disponível. A gente sabe que a realidade é outra, tem situações em que o laboratório pode haver que ele não tenha esse teste, e o que é que a gente orienta? Que os beneficiários, antes de procurar aquele determinado laboratório, que entre em contato com sua operadora, uma vez pegando essa receita, a indicação médica, que ele ligue para a operadora, que ela indique qual o melhor laboratório para que ele não perca viagem ou algo parecido. O Instituto de Defesa do Consumidor considera a inclusão dos testes rápidos no rol de cobertura dos planos de saúde uma decisão importante, mas afirma que demorou para chegar, prejudicando o monitoramento dos casos de Covid. O IDEC também critica a exclusão das pessoas assintomáticas da medida. O que a gente entende que é um erro, considerando o fato de que existem pessoas que tiveram contato com positivados, né, não apresentam sintomas e precisam de um diagnóstico pré-testado para afastamento. E sem teste não tem como fazer diagnóstico, e essas pessoas têm que retornar ao trabalho
gerando um risco de contágio para os seus colegas de trabalho. A ANS argumentou que segue a orientação da Organização Pan-Americana da Saúde. A OPAS indica que, diante da falta de testes, só quem tem sintoma procure fazer o exame. No Distrito Federal, o governo voltou a exigir o uso de máscaras nas ruas e nos parques, que tinha sido abolido em novembro. A taxa de transmissão na capital está em 2,46, ou seja, 100 pessoas infectadas transmitem a Covid para outras 246. É o segundo maior índice desde o início da pandemia. E essa explosão de casos que a gente está vendo é um dos destaques do mais recente boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, que também chama a atenção para a ocupação dos leitos de UTI nos estados e ressalta a importância da vacinação, inclusive para as crianças. Os dados do boletim da Fiocruz são da segunda semana do ano. Não é à toa que a capa do primeiro boletim epidemiológico do ano faz referência às crianças. O documento da Fiocruz diz que na virada de 2021 para 2022, aumentou notavelmente o número de crianças de até 2 anos internadas com Covid. O que a gente imagina é que o fato da gente ter esta população hoje como a menos coberta do ponto de vista vacinal faz com que ela seja um alvo mais fácil para o vírus. Então, num cenário onde ele tem dificuldade de andar, de estar circulando na população imunizada, ele vai procurar refúgio onde ele consegue ser transmitido mais livremente. E hoje esse é o grupo das crianças. E por isso a gente tem reforçado desde novembro de que era indispensável o início da vacinação para esse grupo etário, como aconteceu a partir do final de semana passado. É o primeiro boletim depois da explosão dos casos da variante Ômicron no Brasil. Os dados reunidos entre os dias 2 e 15 de janeiro mostram uma média de 49 mil novos casos por dia. Quase 6 vezes mais do que no início de dezembro, antes do apagão de dados do Ministério da Saúde. Mas graças à vacinação em massa, o número de mortes se manteve estável. Média de 130 óbitos por dia, um pequeno aumento na comparação com o início de dezembro. O grande número de novos casos fez aumentar a pressão nos hospitais e unidades de saúde. No intervalo de apenas 7 dias, 5 estados entraram na zona de alerta intermediário para a ocupação de leitos de Covid, com taxas que variam entre 60% e 80%. 10 estados e o Distrito Federal estão nessa condição. Na zona de alerta crítico são 4 estados, com mais de 80% da ocupação: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Pernambuco, onde a rede pública de saúde tem hoje 970 leitos de UTI para Covid, 84% deles já ocupados. Em junho do ano passado, com o dobro de leitos, a taxa em Pernambuco era de 97%. Fora da zona de alerta são 11 estados, entre eles o Paraná, que tem 347 pacientes internados em leitos de UTI, 2 vezes mais que no começo do ano. A novidade agora é que muitos dos que estão precisando de cuidados mais intensivos são jovens. De acordo com o boletim, nos primeiros meses do ano, aumentou o número de internações de brasileiros entre 20 e 40 anos. Os pesquisadores da Fiocruz dizem que o Brasil ainda não atingiu o pico da onda de casos da nova variante. Os cientistas lembram que nesse momento de incerteza é preciso redobrar cuidados, evitar aglomerações, usar máscara em espaços fechados e em locais abertos com muita gente. E principalmente, você sabe, vacina. Mesmo que seja feriado, como é hoje no Rio de Janeiro. O Davi, 11 anos, quis nem saber. Levantou cedo e botou o sistema imunológico para trabalhar. Queria tomar essa vacina logo, porque quero ficar livre dessa Covid logo. A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que observa a situação diariamente, abrindo novos leitos assim que necessário. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo diz que a ocupação é de 76,86% hoje. Chegou a 96% em março do ano passado. Tem 85 leitos de UTI disponíveis e, se necessário, pode ampliar a oferta.
A gente fala agora da queda de uma árvore durante o temporal de ontem em São Paulo. Foi na Marginal Pinheiros. A queda dessa árvore arrastou 7 postes que atingiram 2 carros. Centenas de moradores ficaram sem energia elétrica por mais de 24 horas. O Eduardo mora na rua Major Paladino, na Vila Leopoldina, Zona Oeste. Outros 2 vizinhos também estão sem energia. E aí você fica até incomunicável, porque sem energia hoje, você não tem internet, você não tem nada. Ainda mais na chuva que deu, né? A gente fica preocupado. Mas, e hoje é mais um dia em off, então? Hoje eu estava aqui até agora esperando restabelecer, porque eu estava preocupado justamente com o aquário. A casa do Eduardo é pertinho de onde os postes caíram. Foi impressionante. Ontem, no fim da tarde, na hora da tempestade, uma árvore caiu, arrastou fios e cabos de energia e derrubou 7 postes na pista local da Marginal Pinheiros. Os postes quebraram quando caíram. Foi no sentido da Marginal Tietê, quase no Cebolão. 2 carros que estavam passando foram atingidos. O José estava em um deles. Ele é dono de um hortifruti. Tinha ido buscar mercadoria na Ceagesp e voltava para Osasco. Olha, não sei nem como explicar, viu? Porque estava chovendo muito forte e de repente só vi o barulho. As quedas dos postes caindo. Primeiro eu vi a árvore lá atrás, né? E já cortaram a árvore. Eu acho que foi ela que causou tudo isso. Depois, quando eu passei pela árvore, eu só vi os postes começaram a cair e Deus passou. Nossa Senhora passou na frente. Por sorte, ele se abaixou e não se machucou gravemente. Nem o dono do outro carro, um táxi. 8 equipes da Enel trabalham para substituir os postes e restabelecer a energia. A árvore já foi cortada e os cabos colocados na calçada. A falta de energia complicou bastante o trânsito na região hoje de manhã. Aqui na Avenida Gastão Vidigal, os semáforos não estão funcionando, como esse daqui, da rua Hacib Mofarrege. A gente não viu nenhum agente da CET orientando os motoristas. Hoje tá difícil, tá complicado porque como os faróis tá tudo quebrado, desde ontem tá assim. Então acaba aqui atrapalhando a gente. Eu mesmo tô fazendo trabalho, hoje vai ser difícil. Em Minas Gerais, um ônibus urbano que levava 93 passageiros tombou hoje de manhã na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O Lucas Franco tem as informações. O acidente foi por volta das 7h30 da manhã nesta avenida, que fica na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O ônibus saiu de um terminal na cidade de Ribeirão das Neves e seguia para a capital, quando neste ponto o eixo se soltou e o veículo tombou. Segundo os bombeiros, 93 passageiros estavam dentro do coletivo na hora do acidente. 29 foram atendidos e levados para unidades de pronto atendimento e também um hospital aqui da região. O Globopop registrou o momento em que essas vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda na avenida. A Polícia Civil vai investigar se essa soltura do eixo traseiro pode ter provocado o acidente. O ônibus também atingiu este muro e a avenida chegou a ficar interditada por mais de 4 horas. Lucas Franco, para o Brasil TV. Agora, olha essa história. A Polícia Militar do Distrito Federal flagrou uma van que fazia transporte pirata. Dentro dela, mais do que o dobro da capacidade de passageiros. Foi na QNM1 de Ceilândia. Segundo a polícia, a capacidade da van é para 16 pessoas. Mas veja quanta gente sai de lá. São 34 passageiros ao todo, além do motorista e do cobrador. O motorista vai responder por exercício irregular da profissão, lotação excedente e transporte irregular de passageiros. A seguir, o governo do estado e o Ministério Público decidem que 18 barragens da Vale, em Minas Gerais, vão ter que passar por intervenções por causa da chuva. Brasil TV de volta. 18 barragens da Vale em Minas Gerais terão que passar por intervenções. A decisão é do governo do estado e do Ministério Público. A empresa também foi notificada a fazer a limpeza de áreas inundadas pelo rio Paraopeba. As cidades às margens do rio foram afetadas durante a chuva das últimas semanas.
18 das 31 barragens que estão em situação de emergência no estado precisam passar por intervenção preventiva após o período de chuva de dezembro e janeiro. A decisão foi tomada ontem pelo governo de Minas e pelo Ministério Público. O MP e a Fundação Estadual de Meio Ambiente solicitaram que as mineradoras informassem a situação das barragens em 24 horas. E após a análise dos dados recebidos, ficou definido que as 18 barragens precisam de intervenções para evitar prejuízos futuros. A Vale tem o prazo de 10 dias para apresentar um relatório sobre as ações executadas ou o cronograma do que será feito e terá que tomar medidas como corrigir erosões no entorno das estruturas, fazer a manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem, garantir a manutenção de rotina da estrutura. 3 dessas estruturas estão em nível máximo de emergência: a barragem Sul Superior em Barão de Cocais, a barragem B3 e B4 em Nova Lima, a barragem Forquilha 3 em Ouro Preto. Apesar do nível de emergência das 3 barragens, elas não apresentaram danos diretos, segundo a FEAM e o Ministério Público. Ainda de acordo com os órgãos, as outras 13 barragens analisadas não sofreram danos ou anomalias provocados pela chuva. Por isso, não precisam de manutenção imediata, mas continuam sendo acompanhadas pela fiscalização. As outras 13 estruturas analisadas não apresentaram danos ou anomalias causadas pela chuva. Por isso, não precisam de manutenção imediata, mas continuam sendo acompanhadas pela fiscalização. O governo de Minas também notificou a Vale a fazer limpeza das áreas atingidas por enchente do rio Paraopeba durante as últimas semanas. As ações deverão ser articuladas pela mineradora com as prefeituras dos municípios que foram impactados. Estamos com um relatório pronto de algumas ações a ser feitas no município. Assim que a Vale notificar, entrar em contato, a gente vai estar passando as ações que têm que ser feitas imediatas. Segundo o governo, o rejeito de minério que vazou para o rio em 2019 com o rompimento da barragem em Brumadinho elevou o nível e a vazão do Paraopeba, provocando enchentes que aumentaram a capacidade de transportes de sedimentos e rejeitos provenientes do rompimento da barragem. E o carreamento ocasionou a deposição do material em áreas antes não atingidas, provocando a ampliação dos impactos socioambientais. A bacia do Paraopeba passa por 48 cidades mineiras, muitas delas atingidas pela lama da barragem que se rompeu em Brumadinho. Prefeituras de algumas dessas cidades contrataram uma empresa para fazer a análise do material coletado para saber se a enchente trouxe também rejeitos de minério. Vocês verem aí, ao longo do rio, entrar nas casas das pessoas, você percebe que a lama está brilhante. A Vale informou que está prestando apoio para as comunidades e que, caso sejam identificados impactos que possuem relação com o rompimento da barragem, eles serão devidamente tratados conforme se faça necessário. Os moradores que vivem às margens do rio estão sem força para reconstruir o que perderam. Imagina uma pessoa ficar sem teto, né? Chão, eu digo que eu tenho um chão porque eu estou pisando aqui no barro, né? Esse é meu chão. Estreia hoje em todo o Brasil o filme Eduardo e Mônica. O longa é baseado na canção de Renato Russo, sucesso do rock de Brasília nos anos 80. O filme conta a história de amor improvável entre Mônica, uma mulher moderna, livre, interpretada por Alice Braga, e por Eduardo, vivido por Gabriel Leone, o garoto que só tinha 16. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu acho que eu ia ficar com sono. Eu venho toda terça. A história, claro, tem a cara de Brasília. O diretor Renê Sampaio fez questão de mostrar as clássicas superquadras do Plano, a UNB e o Parque da Cidade. Eu fiz o filme para a cidade, para meus amigos aqui da cidade assistirem, para minha família. Então, o primeiro público que eu pensei sempre foi o público aqui de Brasília, né? Tem situações que o brasiliense, só ele vai conseguir codificar exatamente o que significa aqueles movimentos. E tem um Brasília muito diferente da que o resto do Brasil assiste no jornal. A estreia tinha sido adiada por causa da pandemia, mas a partir de hoje, o filme entra em cartaz em cerca de 500 salas de cinema de todo o país. E no dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, muitos fiéis se reuniram hoje na Igreja dos Capuchinhos, no bairro da Tijuca, na zona norte da cidade. O pedido por saúde estava nas orações da grande maioria. O vermelho e branco ocupou a Basílica do Santo, que é padroeiro do Rio. Quem chegou cedo pegou a primeira missa, às 5 da manhã. Ao longo do dia, o santuário foi enchendo, com celebrações sendo feitas a cada 1 hora. E comemoração não faltou. Teve até quem dividisse o aniversário com o santo. Há mais de 40 anos, o Rafael tem esse ritual.
É aniversário, primeiro a missa, depois Copacabana, fazer o outro ritual na praia. E tem sido assim há mais de 40 anos. Na Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca, uma missa foi celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Em São Sebastião, nós pedimos invocá-lo para que, sem dispensar a nossa responsabilidade, as nossas precauções, também que ele seja nosso advogado contra as epidemias ou contra essa pandemia atualmente e, ao mesmo tempo, que ele possa ser um sinal de esperança para os cariocas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e outros secretários do governo participaram da celebração. Martirizado por professar a fé, São Sebastião é referência de coragem para os católicos. São momentos muito ricos na nossa fé, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a partir da nossa fé, que é justamente para a gente dar o seguimento, para seguir adiante. A fé tem esse poder na nossa vida. Quem veio até a Basílica aproveitou para fazer pedidos e ofertas a São Sebastião. Claro que no dia do padroeiro da cidade e com o avanço da Ômicron, eu não poderia deixar de também fazer o meu desejo. Tá aqui, ó, saúde. Sem São Sebastião, a minha vida não é nada com essa pandemia. Curar São Sebastião, essa pandemia, tirar isso do mundo inteiro. Pedir saúde e paz para todos. Certo? Mais amor, mais compaixão, mais igualdade, que a desigualdade é massacrante, certo? E é isso aí, mais amor, mais perdão, entendeu? Que Deus abençoe a todos nós. E uma última informação. A cantora e compositora Elza Soares, de 91 anos, morreu agora à tarde no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela estava em casa e morreu de causas naturais. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. O Brasil TV fica por aqui. Boa noite.